Bom dia para todos. Saudações aos alunos que estão aqui hoje, dividindo conosco os seus afetos, a sua presença. Desculpe, eu estou um pouco rouco. E saudações a vocês todos que estão nos vendo pelo vídeo, através dessa comunicação maravilhosa que é o Facebook, o YouTube ou a internet. A aula de hoje é uma aula que vai refletir os anos de conhecimento que eu oferi ao longo dos estudos e das aulas que eu propriamente dei aqui no Frei Luís. Esse curso que vocês estão vendo, ele começou no dia 5 de maio de 1993. Portanto, são 25/7, são 32 anos de aula. São milhares de aulas, milhares, centenas, milhares de alunos presentes. Então, a aula de hoje vai trazer o título Perispírito e Duplo Etérico, Corpos Funcionais do Espírito. Peço para que vocês prestem atenção, que é uma aula criativa e que dificilmente vocês encontrarão outra referência como está aqui didaticamente apresentado. Vamos então ao início da aula. Bem, aqui está a bibliografia da aula, porque eu tenho que colher biografia. Um bom professor, ele pesquisa, verifica os temas, os assuntos que possam ser inseridos ou possam ser pautados na sua aula. Um dos principais, eu diria, atividade do professor é pesquisar, juntamente com o exercício da aula de classe. Então aqui está a biografia da minha aula, com Kardec, com Zimmermann, com o Leon Denis, com Pastorino e com André Luiz em Evolução de Dois Mundos e nos Domínios da Minha Dignidade. Próximo. Preliminares. Esquema da criação universal. Esse esquema eu trabalhei muito mesmo para poder sintetizá-lo, toda a criação universal. A base desse esquema está no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E está no capítulo, basicamente, os fluidos. Ele começa com os fluidos. Vocês vão me acompanhar para ver como se processa a criação universal, de acordo com a doutrina espírita. Lá em cima nós temos Deus. Deus emana, cria dois princípios, dois elementos. O elemento inteligente universal, que é a inteligência universal, que vai regular toda a criação é regulada pela inteligência, e o fluido cósmico universal, que vai regular a criação da matéria, da energia, que será refletida ao longo de todo o universo, todo o mundo. Então, o fluido cósmico universal é FCU. Elemento universal é inteligente universal. Chegando a essa ponta aqui, esse elemento inteligente universal, ele está desde o mineral até nós, hominais. Ele regula a criação mineral, porque o mineral, os elementos químicos, eles têm a massa atômica, eles têm um número atômico, eles têm um número de elétrons que orbitam, eles têm cargas positivas e negativas. Então, toda essa função atômica, eletromagnética e de potencial radioativo, às vezes, é regulada. Por isso que existe a física, por isso que existe a química. A física não poderia criar coisas, ela apenas vai investigando e comprovando o que já existe através das suas pesquisas. Então, o elemento inteligente universal, ele, em determinado momento, ele que está em tudo, ele se individualiza, ele volta para si próprio. Isso está no nosso livro dos Espíritos. E esse elemento, ao voltar para si próprio, cria três princípios. A concepção do futuro, a diferença entre o bem e o mal e a consequência dos nossos atos. Quando cria o livre-arbítrio, a concepção do futuro e a diferença e a consequência dos nossos atos, aí está o espírito. Então, essa passagem, quando o elemento cria e conscientiza esses três princípios, ele se torna espírito. Estão entendendo? A partir disso, bom, aqui se tornou espírito. Mas o princípio inteligente também, ele regula
as leis espirituais e materiais. Toda a criação é regulada pelo elemento inteligente universal. Toda. Então, como ele trabalha na parte material, ele vai regular o que? A energia e a matéria. Como ele vai regular a parte da vida é o fluido vital, porque o elemento cósmico universal, o fluido cósmico, gerou a matéria e a energia e gerou o fluido vital, que é a vida. E isso também é regulado pela matéria. Mas as leis espirituais vão regular o espírito, que são as leis, sobretudo, as leis divinas, que regulam a conduta moral do espírito. E essa matéria e energia, uma variante dela é o perispírito. Então, sinteticamente, Deus, fluido cósmico universal, criação, matéria, energia, fluido vital, vida, matéria, energia, perispírito. Elemento inteligente universal, princípio inteligente, leis espirituais e leis materiais. Elemento inteligente universal, individualização e espírito. Aí está toda a criação. Vocês entenderam isso? Isso está aí no zap para vocês, tá? Essa aula está no zap, não está? Sim. No zap do curso. Aí vocês podem até imprimi-la, tá? Essa aula. Bom, então esse é o princípio geral da criação. É daqui que nós vamos partir para a criação de tudo que existe e tudo que se manifesta, material, moralmente, espiritualmente, etc. Bom, eu tinha que fazer essa introdução para justificar o percurso que a aula vai ter. Próximo. Primeira sessão, perispírito. Alguém sabe o que é perispírito aqui? Dá o som para ele. O perispírito, ele, na minha opinião, situa-se entre o corpo material e o espírito. Alguém mais quer perguntar? Não, né? Então vamos caminhar aqui. Primeira sessão, perispírito. O que significa a palavra perispírito? Significação literal. Vem do grego. Peri é o movimento em torno de. Peri é o movimento periférico em torno de. Espíritos é a parte imaterial do ser humano. Espíritos vem também do latim. Então, perispírito se torna e se define como em torno do espírito. É um neologismo criado por Allan Kardec. Neologismo é uma nova denominação que se inclui numa língua, né? Neologismo. Então, perispírito seria, de acordo com a definição do professor Kardec, algo que se movimenta em torno do espírito. Está claro também isso? Próximo. Mas nós vamos ver tudo isso. Nós vamos avançar direitinho. Bom, aí aqui as perguntas que eu selecionei do Livro dos Espíritos. Pergunta 93. O espírito propriamente dito apresenta algum invólucro ou, como pretendem alguns, encontra-se envolvido por alguma substância, o espírito? Resposta do espírito. O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, essa substância. Suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se, transportando-se como queira. Assim como um germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de envoltório, que por comparação pode se chamar perispírito. Então, Allan Kardec dá uma definição morfológica e, diria, uma definição topográfica, que é algo que está em torno do espírito. Algo que está, uma nuvem que está em torno do espírito, vaporosa. Então, essa definição morfológica está aqui representada. Aqui está o espírito e aqui seria o perispírito em torno do espírito. Tá bom? Isso é Allan Kardec, mas essa definição não é a melhor. Vamos ver outra. Próximo. Bom,
O que nós achamos é que o perispírito é uma nuvem de energia. Nuvem de energia eletromagnética, eletricidade e magnetismo. Esse perispírito interpenetra o corpo físico, ele vai até as partículas mais elementares, que são as partículas atômicas. Então ele regula, pela energia dele, toda a criação do corpo físico da biologia. Vai até as partículas atômicas e vai até dentro das partículas atômicas, vai até os ácidos nucleicos. Porque os ácidos nucleicos são o quê? A característica da vida é gerada pelos ácidos nucleicos, que reproduzem a vida. Então ele vai lá a fundo. Claro que o professor Kardec, naquela época, não tinha o conhecimento que nós temos, ele é de 1857. De lá para cá, em 1950, houve a descoberta por Watson e Crick do quê? Dos ácidos nucleicos, né? Ganharam o prêmio Nobel. Então nós estamos avançando, porque a gente pergunta, por que o espírito não falou isso na época? Porque o espírito não podia falar, sabe por quê? Porque ninguém tinha ciência para isso. Ele tem que ir paralelo à ciência. Essa questão de milagre, de espetaculares, de coisas porque você ficam prometendo aí médios, etc. e palestras. Isso não existe. Nós caminhamos compassadamente à ciência, aos fatos científicos. E não inventamos e não prometemos nada. Não prometemos nenhum milagre. E os espíritos, para nós, são instrumentos de comportamento, instrumento de comunicação. Eles podem estar certos, podem estar errados. Porque o espírito somos nós desencarnados. E nós desencarnados mantemos a nossa inteligência, o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso caráter e a nossa cultura. Não vamos mudar porque perdemos só o corpo físico. Porque a inteligência e essas questões intelectuais e psicológicas são do espírito. Então a gente entra em paralelo, por isso que ele não disse. Então eu fiz aqui uma ilustração. Isso aqui é uma pilha, ó. A pilha está ligada ali, e quando a corrente passa aqui, ó, aqui, está vendo a corrente passar aqui? Gera uma saída de elétrons. E os elétrons formam a parte eletromagnética, polo positivo e polo negativo. Então, em torno de nós está havendo essa corrente. Outra ilustração, esse aqui, eletromagnetismo, aqui a nuvem, ó. Nuvem energética, ilustrando a nuvem do perispírito. É isso que nós achamos, é a definição funcional agora, porque ela atua dessa maneira e não atua topograficamente situado dentro de uma espécie de semente. Se alguém tiver dúvida, eu paro e esclareço, tá? Porque vocês têm que sair daqui sabendo. A minha função é realizar o conhecimento em vocês. Se vocês não sabem, eu fracasso também. Eu fracasso. Eu não sou muito, não. Tem que ensinar. Próximo. Pergunta 94. De onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Quer dizer, da onde sai a energia que o espírito tem? Essa energia. Essa energia, essa nuvem energética que é o perispírito. Do fluido universal de cada globo. E, por consequência, compreende-se ele não ser o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Dessa maneira, quando os espíritos dos mundos superiores vêm ao nosso meio, adquirem um perispírito mais grosseiro. É necessário que ele se revista da vossa matéria. Vamos voltar ali, disse que é do fluido universal. Vamos voltar para preliminar, por favor, Vitor. Para preliminar, página, acho que é página 2, página 1. Vai voltando lá, preliminar. Aí, pronto. É isso, por isso que eu coloquei isso para vocês. Esse gráfico vai explicar o que está acontecendo. Aqui está sendo Deus, ó. Aqui ele criou o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele gera toda a matéria e a energia. Porque matéria e energia é um binômio, né? Como mostrou nosso Einstein na teoria da relatividade. Né? São funções da mesma movimentação. Quando está acelerado, gera energia. Quando está em estado inicial, fica a matéria. Então, nessa criação do fluido, ele criou a matéria e a energia e criou o fluido vital, que é a vida, que a gente vai ver. Mas essa matéria e energia vai formar também o perispírito. Seria energia, ele tem que ser formado, tem que formar pelo fluido cósmico universal, que vai lá em cima. Pronto. Vamos em frente aí, querido Vitor.
Ele disse também que o fluido, ele particularizado a cada planeta. Claro, cada planeta tem a sua densidade, então tem as suas características químicas, suas características de composição, de energia. Então o espírito ele vai se adaptar, o perispírito dele, àquele tipo de planeta de acordo com a atmosfera espiritual que ali reside, tá? Então muda um planeta ou outro a perispíritos diferentes. Próximo. Foi isso que eu disse aqui. Eu espero que vocês estejam gostando, né? Aqui, no planeta 1, globo, a substância planetária é 1, o perispírito é 1. No globo 2, substância planetária é o perispírito 2. No globo 3, a substância planetária é o perispírito 3. Portanto, a diversidade dos espíritos relativamente aos mundos. Tá entendendo, Luciano? Né? Próximo. Bem, 95. O envoltório semimaterial do espírito, quer dizer, leia-se perispírito, tem formas determinadas ou pode ser perceptível? Ele tem uma forma ou pode ser visualizado? Resposta: sim, tem a forma que o espírito queira. Tem a forma que o espírito queira. É assim que ele vos aparece, algumas vezes quer nos sonhos, quer no estado de vigília, podendo em certas ocasiões tomar a forma visível e até palpável. Palpável é a materialização. Então, por quê? Porque o perispírito é formado pelo pensamento do espírito. Cada indivíduo tem uma forma de pensamento. E o pensamento dele é que vai modelar o espírito. Nós estamos chegando ao princípio das coisas. Vocês me acompanham. O pensamento é que vai formar o perispírito. Mas a moral do pensamento é que vai dar um caráter mais denso ou mais etéreo. No fundo, nós vamos chegar a um lugar só, moral. Moral. O problema do homem é moral. É praticar o bem, perdoar, ser indulgente, beneficente, praticar a caridade. Esse é o problema fundamental. A gente vai rodar em todos os fenômenos psicofísicos, fenômenos espirituais, e vamos chegar à origem, de qualquer forma, é a moral. Não adianta prometer nada e falar de palestrante, fazer crônicas aqui, contar historinhas de autoajuda. Isso aí tudo é homeopatia, homeopatia rasteira. Tem que ensinar a razão das coisas. Tem que dar a vocês instrumentos de conhecimento para vocês aplicá-los na vida prática. E não contar historinhas, nem prometer que vai acontecer um milagre. Nada disso. Então, aqui tem uma materialização do Chico Xavier, lá em Uberaba, aqui, ó. Aqui está o médium. Sabe o que está saindo dessa boca aqui? O ectoplasma, que é uma substância que sai, e que essa substância é como se fosse um gesso. Ela gruda em torno do espírito e materializa o espírito. É o gesso. E quem o médium estava dando, o espírito está aqui atrás. E aqui está o Chico. Né? Isso aqui foi uma materialização do espírito, e o espírito está materializando o quê? O seu perispírito. Porque o espírito é uma luz, é uma fagulha, é uma inteligência lá em cima. Ele não tem forma, não tem tempo, não tem nada. É um ser abstrato, crítico, é um ser sublime, a criação do espírito. Então aqui está a materialização na maneira que o espírito se apresenta pensando dessa forma. Aliás, aqui eu tive um período áureo aqui do Frei Luiz. Nós tínhamos umas sessões aos sábados de manhã, que eram sessões de materialização. Nessa época o Dr. Rocha Lima estava vivo, a gente tinha uma comunidade muito pujante, né? Muito produtiva. Tinham 2 médios de efeito físico, o seu Gilberto e o seu Ivan. E nessas sessões eles materializavam lá. Mas às vezes o Frei Luiz aparecia materializado com a roupa de franciscano. Não é que ele lá em cima é um franciscano, ele mentalizava para poder ser identificado pelas pessoas. Mas o espírito chega a um determinado momento, isso que é a beleza, ele pode se representar como um pássaro, como uma luz, como uma borboleta, de acordo com o que ele quer pensar. Mas se o espírito apresenta-se como uma luz, uma borboleta, ninguém vai saber quem é. Então, essas identidades dos espíritos
são identidades ocasionais e oportunas para serem identificados pelas pessoas. Tá certo? Ó? E aqui está justamente essa característica que o pensamento do espírito é que molda o perispírito. Próximo. Então, é o que eu disse, pensamento e vontade lá em cima, espírito, forma de apresentação do espírito, é o fenômeno que ele se materializa da plasticidade, do grego plástico, que modela suscetível de tomar forma. Portanto, pensamento e vontade vão formar o perispírito, e esse perispírito vai ter uma aparência tangível, que é tocar pelo tato, e que vai caracterizar a sua materialização. Próximo. Agora, quais são os fatores envolvidos na formação do perispírito? Que a gente está indo mais um pouquinho além do Allan Kardec, né? Porque ele escreveu isso em 1857. Mas a nossa fonte agora é a Gênese dele, que ele escreveu, acho que em 1868. Ele falece em 69, um ano antes de falecer. Essa fonte agora vem da Gênese. Quer dizer, de 57 para 68 são 12 anos, sei lá, né? Não é isso? 11 anos, né? 11 anos depois. Claro que ele evoluiu também, os espíritos evoluíram. Então, quais são as condições que são envolvidas na formação do espírito? As forças psicofísicas planetárias é o fator. Por quê? Porque a Terra tem uma energia em torno dela. Essa energia é chamada psicoesfera, de psique, a alma, espírito, esfera, globo. Então a Terra tem uma emanação própria dela. É uma emanação que é o somatório do pensamento de todos os seus habitantes. Esse pensamento sobe, bate lá na energia espiritual e forma uma capa, como se fosse uma casca de ovo. Essa casca de ovo é a psicosfera da Terra, que no momento não é nada boa, porque o homem não consegue pensar no amor mais, só em besteira, né? Só em fofoca e intriga. Segundo, a qualidade moral do espírito, pelo pensamento e a vontade. O espírito, de acordo com a sua moral, ele pode criar um perispírito, vai criar. Mas se ele é moralizado, quer dizer, é um homem do bem, o perispírito dele vai ser mais suave, menos denso, mais etéreo. E, finalmente, a qualidade moral do planeta. Eu falei da qualidade física, psicofísica do mundo, a parte física do mundo espiritual, e a qualidade moral do planeta, que é o somatório também das atitudes. Então, quando o perispírito ele vai entrar, ele tem que adaptar essa realidade. Ele não entra, então ele tem que captar as moléculas do meio ambiente planetário, físico, tem que se adaptar à força moral do planeta e tem que ativar a sua moral para formar o seu perispírito. Está claro isso? Ele não forma sozinho, não. Ele depende também, ele tem que se adaptar. Então, aqui está uma ilustração de um perispírito. Esse aqui não está circundando, porque ele interpenetra o corpo. E esse aqui é o corpo material. Se alguém tiver dúvida, eu interrompo, tá? Próximo. Muito bem, o fator psicofísico, é psicológico e físico. Atua formando coisas físicas. Físicas lá no mundo espiritual, que a matéria espiritual é também física. Isso aqui está muito, eu diria, muito complexo, eu vou ter que andar mais devagar. Primeiro, qual é o fator psicofísico planetário? Como é que isso se dá? O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal, tá certo? Tá certo, fluido cósmico. Isso aqui é do livro A Gênese, hein? É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência, a alma do espírito. Isso que é o mais bonito. O espírito, ele tem a inteligência dele. Ele é um ser inteligente, ele tem a energia dele, ele tem a vontade dele. Então, ele nesse foco, ele como se ele irradiasse de um núcleo e jogasse uma luz. E essa luz, que é a energia do pensamento dele, figuradamente,
vai formar o quê? O perispírito, de acordo com como ele pensa ou age. Mas essa formação é limitada também. Se ele não tiver a evolução espiritual, ele não pode formar coisas melhores. Bom, o produto da condensação do fluido cósmico universal é o perispírito. A gente já viu lá no esquema. Segundo, do meio onde se encontra é que o espírito extrai seu perispírito. Isto é, esse envoltório em forma dos fluidos, energia ambientais. É do meio ambiente do espírito a apropriação da energia, formação. Então ele tem que criar esse perispírito dentro da realidade psicofísica planetária. Está claro aí? Quer dizer, quem está em Júpiter tem outro tipo de planeta, tipo espírito. Quem está num planeta muito mais avançado é outro perispírito. O perispírito é adaptado àquele meio ambiente que ele viu, chama o ecossistema dele, da Terra. Ecossistema espiritual. Resulta daí que os elementos constitutivos dos perispíritos variam de acordo com o mundo. Isso nós vimos já. Relação, constituição do espírito e tipo de planeta que ele habita. Dando-se Júpiter, Júpiter é aqui, não tem esse não, hein? É Júpiter, tira esse, pô. Com um orbe, um planeta muito adiantado, em comparação com a Terra, como um orbe que é a vida corpórea, não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais, onde se relata a natureza muito mais pura que aqui. Então, Júpiter tem um perispírito muito mais diáfano, muito mais puro do que aqui os habitantes da Terra. É o perispírito de Júpiter, é uma qualidade perispiritual mais avançada. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo, lá no Júpiter, com o nosso corpo carnal, também nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que o reveste. É restrições e limites ao livre trânsito do espírito. Porão, tem que falar aqui no microfone. Dá o seu nome e fala para os alunos. Henrique. Pelo que eu compreendi, depende da matéria-prima que cada planeta tem. Isso. E da habilidade do espírito em trabalhar com essa matéria-prima. A moral seria a habilidade de ele poder lidar com esses elementos. Então, se você está num elemento onde as coisas são muito rudimentares, você é rudimentar, você consegue trabalhar com isso. Fazendo comparação com porcelana. Você faz um jarro de barro, você tem a habilidade de fazer jarro de barro. Não vai conseguir fazer uma porcelana chinesa, extremamente delicada. Depende da moral, que seria a habilidade de trabalhar com aqueles elementos. Obrigado, Henrique. Eu gosto muito da colaboração de vocês. Quando um aluno fala, eu fico até emocionado, tá? Eu preciso muito de vocês aprenderem. Bom, agora, o perispírito, ele não pode ir em qualquer lugar, dependendo da evolução dele. Os mais evoluídos podem ir, os menos não podem, porque não pode criar um perispírito que se adapte àquele ambiente mais elevado, como o Júpiter. Está claro também? É uma restrição, baseada ainda na evolução moral do indivíduo. Próximo. Aqui está Júpiter. Ó. E aqui está o sistema solar. Eu fiz essa figuração para mostrar que esse sistema solar aqui é a Terra. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão e aquele outro eu não sei qual é. Cada planeta tem a sua energia, tem a sua atmosfera física, tem a sua condição geográfica e tem a sua condição psicofísica. Tem que se adaptar àquela condição. O peixe se adapta a viver debaixo da água, porque ele criou uma respiração pelas brânquias. Ele não tem pulmão. Mas as aves têm respiração. Enfim, uma ave não pode viver debaixo da água, nem um peixe no espaço. Então tem que se fazer a adaptação do perispírito às condições específicas, psicofísicas e espirituais do planeta. Próximo. Bom, então nós vimos o fator psicofísico planetário que colabora com os espíritos. O meu fator moral. Moral é o que eu adoro. Para mim, a moral é tudo na vida. A moral é tudo. A moral do bem, a moral da caridade é tudo. Sintetiza tudo que Jesus disse. Tudo. Amar os próximos com a si mesmo.
né? Não desejais o próximo aquilo que não desejarias para vós. É a moral do bem. Quando nós envolvemos com essa moral do bem, nós refletimos a vontade de Deus, que é a justiça divina, que é o amor por excelência. É isso. Afinal, a gente vai chegar nisso com a ciência. Então, a formação moral, a natureza do envoltório fluídico, isso é Allan Kardec. Desculpa, essa é a redação dele, tá? É original, quer dizer, tem coisas que estão no envoltório fluido, podia botar logo perispírito, né? Mas ele, a redação dele, a época dele, né? Está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório à sua vontade, pelo que não podem passar de um mundo para o outro. Então, a natureza do envoltório moral refere ao adiantamento moral dos espíritos, ou a natureza do envoltório refere ao adiantamento moral. E não pode transitar, os mais elevados transitam. Eu tenho um caso também interessante do Frei Luiz, que eu vivi, na materialização. Então, o Frei Luiz veio se materializar. Ele tinha que, o perispírito dele era muito puro. É como se fosse um indivíduo que vai mergulhar no oceano. E ali, a cada metro que ele desce, a pressão da água vai aumentando, aquela altura da água. E ele tem que botar até um escafandro, uma coisa para suportar aquela pressão. O mesmo se deu com o Frei Luiz. Ele é um espírito elevado, o perispírito dele é muito diáfano. Ele, para chegar aqui, ele tinha que densificar o perispírito dele. Porque com aquela elevação ele não conseguiria contactar conosco. Então ele dizia, eu sofro muito, porque eu tenho que densificar o meu perispírito, isso me faz sofrer. Esse foi que a gente viu também numa materialização aqui do Frei Luiz. Nessa categoria, se deve incluir aquele cujo perispírito é tão grosseiro, falando de perispíritos pesados, que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a criar-se vivo. Perispírito extremamente grosseiro confunde-se com o corpo carnal. Esse espírito cujo número que confunde o corpo carnal é avultado, permanece na superfície da terra com os encarnados, julgando-se entregue às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, contudo, suficientes para se elevar acima da região estável. Então, pessoal, tem gente que morreu e não sabe que morreu. E aí? Viu o André Luiz, nosso lar? Alguém leu o nosso lar? Vê lá o André Luiz que não sabia que tinha morrido ainda. Por quê? Porque o perispírito dele é tão fechado, é tão pesado que se aproxima do quê? Da qualidade da matéria física da Terra. E ele está tão materializado que ele diz, não, eu não morri. Isso aqui é meu braço, minha mão, meu corpo, não sei. Não morri, mas morreu. Então, esses espíritos que morreram e não acreditam ter morrido, tudo isso decorre da materialização pesada do seu perispírito. Próximo. Aqui, eu peguei um preto velho aqui para me dar um exemplo. O espírito que se julga encarnado. Ele morreu, mas ele está se vendo assim. Então, como é que eu morri? Eu não morri. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir ao mundo dos inferiores e até encarnar neles, está vendo? Superiores. Tira dos elementos constitutivos do mundo, onde entram os materiais para a formação do seu perispírito envoltório físico, apropriado ao meio que se encontra. Espíritos superiores trafegam livremente nos mundos inferiores, liberdade de apropriação dos fluidos espirituais dos outros mundos. Eles têm uma condição muito, muito favorável a se locomover e se situar. É por isso que eles vão fazer o bem, né? Eles têm que ter essa qualidade. Próximo. Bom, esse gráfico vai sintetizar tudo o que eu disse. Olha aqui. Ó. Esse redondinho, o que é? Abscissa ou gráfico cartesiano? Onde é que está coordenada e abscissa? Alguém sabe dizer no gráfico cartesiano? Coordenada, ordenada e abscissa. Para cima, o que é? Para cima. Para baixo. Viu?
Ela sabe, tá vendo? Aqui. Aqui para cima é ordenada. E aqui é abscissa, é um gráfico cartesiano. Aqui é o grau de locomoção do espírito. Aquele, o grau 20 igual 40, 60, 800, N de locomoção. E aqui é a pureza do espírito. 1, 2, 3, lá. Então, quando o espírito é um pouco puro, ele só se movimenta no 20. Quando ele vai subindo a pureza dele, lá para cima, 4, 5, ele vai se movendo até 100, até N vezes. Então, o grau de liberdade de comoção do espírito, perispírito, é diretamente proporcional à sua pureza. Meu Deus, que justiça divina. No mundo espiritual não tem hipocrisia nem politicamente certo. A cada um o seu mérito, junto à justiça divina. Então, ele só pode se locomover de acordo com sua qualidade moral. O gráfico mostra isso. É assim que os espíritos de categoria mais elevada podem manifestar-se habitante da Terra ou encarnar em missão. Ele vem se manifestar aqui. Materializado, espírito superior de liberdade de trânsito e transporte. Próximo. Bom, nós vimos o número 2. Formação moral de quê? Do espírito. Tá certo? O terceiro item. Formação do perispírito, fator moral planetário, aqui do planeta. Eu já falei, a psicosfera. Primeiro, a camada de fluidos, energias espirituais que cerca a Terra, isso pode se comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras que as camadas superiores. Ah, meu Deus, a psicosfera da Terra é tão cinzenta ainda, sabe? Às vezes a mentalização do Espírito do Senhor não consegue chegar lá porque bate nessa densidade. Então, essa camada, ela vai, a atmosfera tem diversas camadas, a camada mais baixa da atmosfera tem uma densidade aproximada, olha, o mundo espiritual deles tem uma densidade aproximada dessa camada da atmosfera. Não são homogêneos a energia, esses fluidos. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhe formam a base, porém menos alteradas. O material que está aí é muito diverso, mas as moléculas elementares aqui, quem estudou química sabe, a tabela de Mendeleev. Alguém estudou química aqui? Tabela Mendeleev? Elementos químicos? Estudou então, está aqui. Então, quais são os elementos fundamentais para formar a vida? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Isso aí é a química orgânica. Da química orgânica vai nascer a vida. A inorgânica são os minerais. Então, dessa matéria aqui, eles vão movimentar alguma coisa ainda para formar o perispírito disso, porque isso faz parte da física da Terra. Os efeitos que esses fluidos de energia produzem estarão na rede da soma das partes mais puras que iniciam. Ele quer dizer que é uma mistura, mas o que vai comandar essa mistura resultante disso, como se fosse dois vetores ou três vetores dando uma resultante, vai prevalecer sobre os mais densos. Quer dizer, a energia mais pura prevalece sobre o mais denso. E tem que ser, né? Aliás, tem uma pergunta sobre isso no livro dos Espíritos que diz: os espíritos podem se revoltar contra os espíritos superiores? Pergunta. Os espíritos mais baixos podem se revoltar contra os espíritos superiores? Resposta: não. Há uma autoridade moral inatacável. A autoridade moral inatacável. Imutável. Quer dizer, no mundo espiritual, a autoridade moral é tudo. Como eu falei, não tem hipocrisia. Então, o espírito superior ele tem uma autoridade moral. O seu perispírito tão diáfano que ele coloca e diz: é isso que o cara tem que aceitar. Ele não tem que, porque a energia mental do outro é muito mais poderosa. E ele vê, às vezes vê o que o outro está pensando. É diferente. Não tem. Enfim. Então, vem falar aqui.
para eles. Bom dia. A gente sabe que em alguns planetas, os elementos elementares não são como os nossos aqui, carbono, hidrogênio, nitrogênio. Isso. Quais seriam, então, esses elementos que em planetas evoluídos, né? Por exemplo, debaixo da Terra, o que vocês têm? Tem umas bactérias, o quê? Anaeróbicas, bactéria que não tem oxigênio. Como é que ela produz energia? Mas ela tem os nitratos, que são o quê? Fertilizantes. Então ela trabalha reduzindo nitratos, com a energia do nitrato ela vive. Ela vive lá debaixo sem oxigênio. Quer dizer, é uma analogia. Eles vão precisar de outros princípios energéticos. Com a bactéria lá, é anaeróbica, ela vive com o metabolismo do nitrogênio, sulfatos, etc. E lá fora, no mundo espírito, fora da Terra, o oxigênio. Então vai variar. Vai variar. Próximo. Então aqui é uma ilustração, só ilustração. Isso aqui é um campo energético da Terra, tá? E chama-se eletrosfera. Eu já dei uma aula sobre isso, muito boa. Esse campo magnético, que são as energias eletromagnéticas, Polo Sul e Polo Norte, os habitantes da Terra ilustra como seria a energia que envolve a Terra. A energia planetária, que é o produto do pensamento, da resultante do pensamento de todos os habitantes. Isso é energia em volta da Terra. Energia planetária. Próximo. Os espíritos chamados a viver naquele meio lá do planetário tiram dele seu perispírito. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar onde ele encarna. Ou seja, o meio, os fluidos, para a formação do perispírito dos espíritos mais elevados, apropriam-se das camadas mais puras. Ele vai se apropriar da camada mais pura da Terra, que é a mistura de energia mais densa e energia mais frequência menor e frequência maior. Não é isso? Frequência da energia. Ele vai se apropriar daquilo que é compatível com ele. Então, nesse gráfico... Pois não. Depois o pessoal pode dar uma olhada no YouTube, que tem um experimento. Você pega uma chapa de aço, bota uma areia muito fina e vem com um arco de violino e passa na chapa. Conforme a espessura da chapa, ela vai determinar uma determinada frequência. E essa frequência vai fazer determinados desenhos conforme a frequência que essa chapa produz. Então, mais ou menos isso, conforme a frequência que você tem, você consegue determinar determinados elementos. Desses elementos. Isso chama sincronismo perispiritual. Ou sintonia, pode ser sincronismo, ou melhor, sintonia espiritual. Tu que se assembla, se rassembla. Todos que se juntam, se parecem. Os maus se juntam aos maus, os bons se juntam aos bons. Os bons se juntam aos maus. Tu que se assembla, se rassembla. E na nossa linguagem tupiniquim, uma gambá conhece a outra pelo cheiro. Uma gambá. Então nós temos que juntar, nós os bons. Eles têm que apropriar os fluidos bons e afastar dos maus. Aqui está o gráfico, ó. Aqui é o mundo espiritual e aqui é o quê? A energia do indivíduo. Então, a energia 10 é uma densidade 100, a energia 30 é uma densidade 90. Quanto a energia é menos pesada, mais a densidade cai. Próximo, do perispírito. Resulta disso um fato capital.
A constituição íntima, ele vai sintetizar agora, o professor vai sintetizar. Resulta disso um fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados, ou desencarnados que povoam a Terra, ou o espaço que a circunda, eles não estão encarnados. Constituição dos perispíritos varia de encarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Tá certo? Então, tem pessoas que a gente se aproxima e sente um mal-estar. Isso é normal. Impressão, não é impressão, não. É a energia dela. Outros a gente sente bem. Impressão, é a energia dela. Então, em torno de nós tem a energia perispiritual que se irradia também. E toca a gente. De uma forma mais gratificante ou de uma forma mais frustradora. Tu que se assambla, se rassambla. Vamos ficar com os bons, que é o melhor caminho para nós. Também resulta que o envoltório perispírito de um espírito se modifica com progresso moral. Outra vez o progresso moral, mas como ele bate nisso, que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio, que os espíritos superiores encarnados, excepcionalmente em missão, no mundo inferior, têm um perispírito menos grosseiro do que os indígenas desse mundo. Então o perispírito se modifica com o progresso moral, se refina. Então ele encarnou na Terra no ano X, estava com o perispírito denso, mais denso. Depois morreu, desencarnou no ano Y, o perispírito ficou mais fino. Então ele vai evoluindo e o reflexo da evolução espiritual é uma coisa palpável do mundo da parte científica. É o refinamento do perispírito. Próximo. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec aprofunda-se sobre a relação, 2 pontos, evolução espiritual versus queda da densidade espiritual. Fica mais. Isso é do Livro dos Médiuns. Vamos ver o que Allan Kardec disse. A densidade do perispírito, se assim pode-se dizer, varia de acordo com a natureza dos mundos, como já foi ensinado. Parece também variar também no mesmo mundo, segundo os indivíduos. Nos espíritos moralmente adiantados, ela é mais sutil e se aproxima do perispírito das entidades elevadas. Nos espíritos inferiores, aproxima-se da matéria, e é isso que determina a persistência de ilusões da vida terrena. Nas entidades de baixa categoria, que pensam e agem como se não estivesse na vida física, tendo os mesmos desejos, quase poderíamos dizer a mesma sensualidade. Sensualidade é atração e busca do prazer pelas coisas materiais. Não é sexualidade. Sensualidade é uma coisa, sexualidade é outra. Não confundam também. Eu vou ficar nervoso, hein? Vou falar mal da seleção. Quando eu fico nervoso, eu falo mal da seleção. Sensualidade, atração e busca do prazer pelas coisas materiais. Isso que é sensualidade. É a parte sensória nossa, né? Senso, percepção, olho, visão, etc. Audição. Sexualidade está ligada ao sexo, o ato sexual. Essa densidade maior do perispírito estabelecendo maior afinidade com a matéria, tornando os espíritos inferiores mais aptos a manifestações físicas. É isso que eu queria dizer. Lei da sintonia perispírita. Espíritos grosseiros, os grosseiros atraem energia grosseira. E vice-versa. Perispíritos refinados, energia refinada. Agora, olha aqui, ó. Eles têm essa densidade maior do perispírito, pela grosseria dele, estabelecendo maior afinidade com a matéria. Torna-se os espíritos inferiores mais aptos a manifestações físicas. É isso mesmo. Os espíritos que dão efeito físico, no ectoplasma, aquela coisa toda, né? Move objetos, luzes, tudo que é físico, né? Sons, raps, barulho, explosões. Esses espíritos, eles estão, para atuar no mundo material, eles têm que estar próximo ao mundo material. Se eles forem espíritos mais elevados, não vão dar efeito físico. Por quê? Porque o Frei Luiz não vai dar efeito físico. O Frei Luiz é o engenheiro de uma obra, mas lá embaixo tem o peão,
Quem vai carregar o carrinho de mão, o tijolo, o cimento, é o peão, não é o Frei Luís. O Frei Luís diz que tem que fazer isso para construir a obra. E o peão é que faz isso. Então, os médios de efeito físico são pessoas ainda, regra geral, pouco evoluídas espiritualmente. Mas são fortes, porque o perispírito deles é tão materializado que ele consegue atuar pelo perispírito dele sobre a matéria. Está claro isso? Por isso que vocês veem médios confusos. Já imaginou quantos médios físicos morreram? Já contaram comigo? Violentamente? Vamos lá? Vamos contar? Deixa eu deixar a varinha aqui. Vamos contar. Número 1. Zé Arigó. Morreu como? Num desastre de automóvel. Número 2. O médium lá de Recife, Edson Queiroz, uma facada. Número 3, vou me lembrar mais ainda, outro morreu. E o número 4 que eu vou contar aqui é o Gilberto, nosso médium de efeito físico. Morreu assassinado, vocês sabiam disso? Lá na casa dele, morreu assassinado. Aliás, ninguém sabe o que aconteceu, é melhor nem explicar. Então, eles têm morte violenta, porque eles são pessoas confusas, dificuldade mesmo, porque é da materialização da mediunidade deles. Por isso que eles fazem cura também do ectoplasma, etc. Então, essa é a realidade do perispírito relativamente à evolução moral. E o tipo de médium que vai trabalhar materialmente também um perispírito mais pesado. Está claro isso também? Vamos para outro. Leis da sintonia perispírita. Perispíritos grosseiros atraem, completa aí, atraem energias. Todo mundo em voz alta, vai. O coral. Perispírito grosseiro atrai energia. E mais, e que mais? Perispírito, vai andando. E vice-versa. Perispíritos refinados. Outra vez. Olha como o perispírito é importante. Próximo. Aqui é o gráficozinho. Aqui é a evolução espiritual. Quando vai subindo assim, na ordenada, é mais evoluído, de 10, 100, mais 1000 evoluído. E a densidade espiritual dele em 10 é 1000, depois é em 100, depois é em 10, depois é em 100. O que a gente conclui? A densidade do perispiritual, é inversamente proporcional à evolução espiritual do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o perispírito. Está claro aí o gráfico? Entendeu bem? Tranquilo, não? Não, tem que falar aqui. Não, isso eu não vou falar agora, deixa outra coisa. Eu vou falar da aula, outras coisas eu não vou falar, não. Não, isso é outra coisa, deixa para lá, vamos lá. Tem que dar aula, vamos lá. Próximo. Bom, qual é a função do perispírito? Eu falei da origem do perispírito, a constituição dos perispíritos, as condições psicofísicas planetárias, morais planetárias, moral do espírito, dei todas as condições que vão formar o perispírito. E agora, qual é o objeto do perispírito? Aqui ele propõe. Livro dos Médios, Allan Kardec. O perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe. Ali a Sheria recebe, E através da qual o espírito transmite a sua vontade exterior. Age sobre os órgãos do corpo. Para servir de uma comparação material, o perispírito é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Enfim, esse agente misterioso, inapreensível, chamado fluido nervoso, que desempenha tão importante papel na economia orgânica. Um pouco confuso isso. Mas o perispírito, ele tem uma função. O espírito tem que agir. Pensa. Mantém uma vontade no pensamento. Essa energia é muito pura, muito elevada. Ela tem que ser reduzida a uma energia mais baixa. Já ouviu falar no Modem? Alguém falar em Modem? Tem que fazer a transformação de energia.
Então, como o espírito está num plano superior energético, os influxos nervosos dele, ou nervosos não tem nervo, mentais dele, eles descem para se adaptar ao nosso corpo físico. Mas tem que ter uma redução. A redução é que faz o perispírito. Ele recebe, transmite, recebe, vai e volta. É? Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, essa é uma função. Tem outras funções que ele não falou, que eu não coloquei, eu estou colocando só, mas tem uma função muito importante, que ele é o modelador do nosso corpo físico. Ele tem o caráter da plasticidade. Então, o perispírito ele vai influenciar na formação dos nossos cromossomos e da distribuição dos genes dentro do cromossomo. O cromossomo é uma fita. Cromossomo não. O ácido nucleico, desculpa. O ácido nucleico é uma fita. E aí na fita tem uns pontinhos que são os nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem uma característica genética de vital. Ele vai influir na distribuição. Um perispírito que o indivíduo que tem, por exemplo, tem um trabalho bonito do Divaldo Franco sobre isso. O sujeito lá nos anos 1500 era um padre da Inquisição, matou uma porção de pessoas. Então ele reencarnava, mas reencarnava sobre os efeitos do mal que ele fez. Os efeitos do mal que ele fez geravam doença nele. A doença não é gratuita, não, a não ser que o indivíduo provoque. A doença pode ser provocada, isso aqui, uma série de coisas. Né? Agora, os efeitos das ações morais do espírito vão se debruçar sobre a formação do perispírito, e o perispírito vai organizar uma cadeia de ácidos nucleicos, e a somatória dos ácidos vão gerar os genes, que são características hereditárias e natais, e vai o quê? Vai criar um organismo deficitário. Nada vem por acaso. A gente tem que ter essa confiança aqui. Então, essa aí é a função do perispírito. Como ele disse, é um fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento e se plastificar os genes que eu não coloquei. Próximo. Bom, essa foi a primeira sessão. Vou beber uma aguinha aqui. Essa primeira sessão foi perispírito. Agora vamos ao princípio da vida. Princípio vital. Vitor, volta lá para o meu esquema. Na página 2. Aí, parou. Está aqui, Deus gerou pelo pensamento dele o fluido cósmico universal. Ele cria pela energia dele, né? Tá certo? Tá me entendendo ou não? Ele condensa e cria. O fluido cósmico universal, FCU, fluido cósmico. Nessa criação, o fluido cósmico gera o fluido vital. Assim como ele gerou matéria e energia, o perispírito, ele vai gerar a vida. Então, o fluido vital precisa entrar nos elementos orgânicos, carbono, hidrogênio e nitrogênio, para gerar vida. Porque carbono e hidrogênio sem o impulso vital é apenas um amontoado de átomos. Está claro lá? Então, esse é o segundo item nosso. Voltamos ao fluido vital. Essa aula está boa, não está? Não, estou gostando dela, hein? Vamos para lá. Bom,
Pergunta 62 do professor Kardec. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital, que é o fluido vital. Então a matéria está aqui. Matéria orgânica, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e oxigênio. Aqui é a matéria. O princípio vital vitaliza, pega isso e dá um sentido de vida. Está aqui. A matéria se tornou vida. Próximo. Pergunta 63. O princípio vital reside no agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, um efeito ou uma causa? Resposta. A resposta é confusa. Uma e outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria, que é o fluido vital. A vida é produzida pelo fluido vital. 2. Esse agente, se é matéria, nem é vida. Ele sem hidrogênio, carbono, substância não é nada. Ele fica flutuando, sem um objeto para ele insuflar. Assim como a matéria não pode viver sem esse agente. Claro, essa é a pergunta dele. O fundamental é o seguinte, o fluido vital, ele insufla a matéria e gera vida na matéria. Vocês sabem qual é a característica da vida? A vida tem o quê? O ser vivo tem o quê? Tem nutrição, tem o ser vivo se nutre. Tem metabolização, metaboliza a comida, a nutrição. Ele tem excreção, excreta. Ele tem metabolização, ele tem nutrição, ele tem excreção, ele tem reprodução. É? Como é? Não escuta. Catalisar. Ele tem uma série de processos de vida. Em biologia a gente vê bem isso lá. Então o ser vivo, ele para ser vivo, ele tem que se reproduzir. Se ele não gerar outro ser vivo, ele não se reproduz. Então, são essas funções básicas do ser vivo. Está dormindo, Áurea? Acorda, Áurea. Ótimo. Assim eu não vou convidar você. Você está dormindo? Bom, ela dá vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Quer dizer, o princípio vital, ele dá vida. Princípio vital, energia insuflada para dar vida às substâncias orgânicas. Está claro isso? Isso. Isso, é mitose e meiose. A mitose celular. Muito bem, vamos, tá. Eu estou com esses alunos, são maravilhosos hoje. Vamos lá, próximo. Está lá, ó, princípio vital, mais matéria orgânica é igual à vida. Diz Allan Kardec, é de supor que a vida começar pela criação, agora um elemento químico chamado nucleotídeos, substâncias químicas que quando encadeadas formam os ácidos nucleicos, os nucleotídeos são a base dos ácidos nucleicos. Então, essa aqui, nucleotídeos, que vocês vão ver a forma, eles vão ser os tijolinhos do ácido nucleico. E o ácido nucleico vai gerar vida. Isso é biologia que o professor não tinha na época. Vamos lá? Próximo. Aqui, que maravilha, que coisa linda. Aqui, ó. Aqui em cima, nucleotídeo, tá vendo? Tem uma cadeia fechada, que é o açúcar, em azul. À esquerda tem um componente de fósforo. E lá em cima tem uma mina, NH2 base. Isso aqui é a formação do nucleotídeo. O nucleotídeo são as substâncias, são as subunidades dos ácidos nucleicos. Está claro aqui? Está claro? Olha aqui o ácido nucleico, aqui, ó. As cadeias de nucleotídeos. E aqui um ácido nucleico com as fitas. O nucleotídeo fazendo uma ponta de outra para outra. Está vendo aqui? Uma ponta de outra, uma fita para outra, uma fita para outra. E aqui, ó, ponte de fita. O nucleotídeo estruturando o ácido nucleico. Cada pedacinho desse aqui, do nucleotídeo, dá uma característica fenotípica ou genética. Quer dizer, se transforma do ponto de vista morfológico, cor da pele, cabelo, e olhos, etc. Isso é o fenótipo. E genotipicamente, o indivíduo em si, o corpo dele,
tudo que ele tem lá dentro, tá? Coração, pulmões, etc. Então, quando nós formamos o nucleotídeo, que é a química da vida, insuflada pelo princípio vital, a vida vai aparecer. Vai aparecer como através da criação dos ácidos nucleicos. Não tem outra forma de aparecer. Se não tivesse nucleico, não tem vida. Olha aqui, o corpo humano tem 3 bilhões, milhões, né, de pares de nucleotídeo. Acho que é mais que isso. Acho que seria bilhões. Então, isso, milhões de nucleotídeos ligando as fitas dos ácidos nucleicos. Vocês entenderam isso? Para mim é muito importante. O professor Kardec não tinha isso, ele não podia falar isso. Próximo. O princípio vital reside num corpo que conhecemos. Ele tem sua origem no fluido cósmico universal. É o que chamamos de fluido magnético, de fluido animalizado. Ele é o intermediário entre o espírito e a matéria. O princípio vital, já vimos, tem origem no FCU, fluido cósmico universal. Mas ele é um elo entre o espírito e a matéria. Mas o elo entre o espírito e a matéria não é o perispírito? Está aparecendo outro segmento além do perispírito, na relação do espírito com o corpo. Não é espírito, perispírito, corpo. Agora é espírito, perispírito, princípio vital. Mas está cego, mas está escrito aqui. Então vamos avançar mais um pouco, né? Porque a aula é a seguinte, sentido de conhecimento gradualizado. Vamos à próxima. Próximo. Sim, olha aqui. Matéria, princípio vital, perispírito e espírito. Apareceu o princípio vital agora, entre o perispírito e a matéria. Não é só o perispírito mais. Estamos evoluindo com o pensamento do professor Kardec, evoluindo o pensamento do professor Kardec. São os diversos corpos espirituais e materiais. Próximo. Bom, esse princípio vital, como ele fica entre o perispírito e o corpo, ele forma uma outra nuvem. Essa nuvem é chamada duplo etérico. É o elo entre o perispírito e a matéria. Olha aqui. Isso foi da teosofia, estudou muito bem esse duplo etérico. O professor Kardec não conseguiu estudar isso. Na medicina oriental, eles chamam esse princípio vital de Ti, ou Ki, depende de qual língua, como você vai pronunciar, que é a energia que flui pelo corpo, que mantém ele vivo. Quando ele se desfaz, a pessoa falece. Na medicina oriental, a diferença de um corpo vivo para um corpo morto, de um cadáver para um ser vivo, é só a presença desse Ti. É isso mesmo. Obrigado, deixa eu dar a mão para você. Obrigado, hein? Muito bom, Olha, pessoal, vocês estão atendendo aqui? Vamos andar mais um pouco. O duplo etérico, vamos aqui. Próximo. Olha o que diz André Luiz no livro Os Domínios da Mediunidade. Vamos devagarzinho. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. Quer dizer, o médium foi conveniente exteriorizado. O espírito dele saiu do corpo dele, está claro? O supervisor hipnotizou o médium, deu um espaço lá e o corpo saiu dele, do corpo, o espírito saiu do corpo. A princípio, seu perispírito ou corpo tal estava revestidos com eflúvios vitais. O próprio perispírito estava com uma energia circulante, que o André Luiz chama de eflúvios. Eflúvios é emanação, né? Emanação, né? Eflúvios vitais, de vida. Emanações invisíveis, eflúvios, que se desprendem de um fluido. Exalação, também é isso. Que assegurava o equilíbrio entre a alma e o corpo da carne. Olha, outra vez, então o fluido vital está trabalhando na relação do espírito com
o corpo físico. Olha só, está entendendo bem aí? Tá? Que coisa impressionante, André Luiz. Conhecido em seu conjunto como corpo etérico. Aí ele já dá o nome, André Luiz. Etérico, provém de densidade rarefeita. O duplo etérico é formado por emanações neuropsíquicas. Como é que ele é formado? Emanações que vêm do sistema nervoso central, na corte cerebral. Sai do corpo. Emanações que pertencem ao campo fisiológico. Ele está ligado ao organismo. Por isso, dentro da biologia, há um novo componente no organismo. Não só temos sistema nervoso, cardiovascular, sistema gastroenterológico, não tem nada disso. Tem um outro setor de vida, que é o fluido, o princípio vital. Por isso, voltando, para a próxima página, Vitor, por isso mesmo não consegue maior afastamento da organização terrestre, porque o fluido está ali agindo, ele não pode sair mais. Destinados à desintegração, tanto quanto ocorre com o instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Eu gostei dessa frase, morte renovadora, muito, muito sensível. Então, ele existe, o corpo existe quando ele existe. Quando ele se extingue, o corpo morre. Então, nós temos que colocar esse assunto com uma nova concepção de fisiologia, dentro da medicina ou da biologia, que é a fisiologia do princípio fluido vital. Impressionante. Próximo. Aqui eu fiz um esquemazinho muito elementar. Está ali o sujeito ali, aquela energia de fora seria o fluido vital. É duplo etérico, zona de energia adensada. Sede de ligação entre a estrutura perispídica e somática, intermitentes mutuamente através dessas ondas de interferência aqui, ó. Porque na visão espírita, tudo é energia, tudo transitando energia. Não tem matéria, não. Essas relações são sempre energéticas. Próximo. Origem do duplo etérico. Como é que esse corpo funcional, fisiológico, interbiológico, tudo isso, age? Como ele é formado? O duplo etérico, como se observou, o duplo etérico é a interação do fluido vital e perispírito. Fluido vital com o perispírito. O duplo etérico interage também com o corpo físico. Ele vai interagir com o corpo físico. Aqui tinha que ter outra coisa, a relação dele está muito mais próximo ao corpo físico. Melhorar esse gráfico. O duplo etérico é uma nuvem formada por emanações neuropsíquicas. Essa emanação sai da corte cerebral. Quer dizer, a energia que vem de coisa é que vai formar o duplo etérico. O duplo etérico surge dessa tríplice interação: perispírito, fluido vital e corpo físico. Mas o importante é saber a fisiologia do duplo etérico para mim. A relação com o corpo físico. Próximo. Aí. Olha o duplo etérico agindo aí. São os pontos dos chakras. Chakra, eu acho que é roda em sânscrito, né? Roda. Funções, é veículo e reserva da energia vital do ser humano. Pessoal, quando nós encarnamos, nós recebemos um quantum de fluido vital, que vai sendo tocado pelo cérebro. Mas ele, ao tempo, vai se desgastando. Interpenetra o corpo físico e distribui energia. Aqui, ele está nesses pontos aqui, são chamados chakras. Ó. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco. Esse aqui era umbilical. Outro eu não estou conseguindo ver. Raiz eu seria chakra básico, esse aqui. Nas funções genitosexuais aqui, o chakra básico. Umbilical. Então, essa energia do
fluido vital, ela circula nesses chakras, no movimento circular. Eu não sei se estão me entendendo bem. Cada chakra desse está ligado a um plexo nervoso, eu vou melhorar também. Então, o chakra ativado ativa o plexo nervoso, o plexo gástrico, por exemplo, o plexo carotídeo, e o plexo carotídeo, que é uma inervação, ele dá energia para as células. Assenta-se entre o perispírito e o corpo físico, já vimos. É zona intermediária dos mesmos. Estrutura e comanda as trocas fisiológicas das células e órgãos. Ela tem uma conexão com os plexos nervosos. É o grande reservatório da energia vital. Próximo. É o grande reservatório. Sustenta o corpo físico com energia da vida. Atenção, hein? Atenção, hein? Assegura o equilíbrio entre a alma e o corpo físico. Produz ectoplasma. O duplo etérico é o grande reservatório ectoplasmático. Isso é outra aula sobre o ectoplasma. Responsável pela programação dos anos de vida. Insufla energia para o corpo físico. Produz fenômenos fisiológicos da manutenção da vida. Quando nós vamos encarnar, acreditem ou não, nós recebemos um quanto de fluido vital. Esse fluido vital dará energia para o funcionamento de nossas funções biológicas. Desde a meia elementar, que é a respiração celular, que chama-se mitocôndrias, e gera energia lá dentro da célula, até uma respiração normal, através do pulmão. Tudo, cada um vai receber um quanto de energia vital. Enquanto essa energia estiver circulando via chakras e plexos nervosos, nós somos vivos. Quando essa energia vai se esvaindo, vai comunicando menos energia para os plexos, dos plexos menos para os órgãos e sistemas, e aí vai se depauperando. E pode aparecer um câncer, pode aparecer isso, pode aparecer aquilo, porque já o metabolismo nosso caiu. Porque o câncer é uma anarquia, uma produção anárquica de células. Não é? Muitas células anárquicas, que têm o metabolismo altíssimo e engolem as células normais. Mas todas essas disfunções, essas alterações chamamos de medicina de patológicas, elas decorrem da queda do fluido vital que sustenta a nossa fisiologia. Então, enquanto há fluido vital, há o quê? Vai, fala para mim. Vai, olha. Vida, fala vida. Está dormindo. Enquanto há fluido vital, há vida. Quando o fluido vital se extingue, há morte, em André Luiz, renovadora. Essa morte não é uma extinção, ela vai nos renovar para outras encarnações. Como reservatório, a energia original, ela se desgasta. Com o tempo, a energia se extingue, surge a morte. Fixa e promove a aderência do perispírito ao corpo. Surge a morte. Então, esse é o fluido vital que nós entendemos e que vai formar uma interação com o duplo etérico. Impressionante. Impressionante. Próximo. Próximo, Vitor. Acho que acabou. Bom, pessoal, eu sinceramente espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela está aí no celular de vocês. Vocês receberam já? Ela vai dar. O seu nome? Hein? Rainha Esther. A Rainha Esther, a rainha que salvou os judeus da Babilônia, conhece essa história? Rainha Esther, lembra da Rainha Esther? Naamã era o primeiro-ministro daquele imperador persa, eu me esqueci o nome, queria matar todos os judeus. E a Rainha Esther era uma mulher muito bonita e o imperador não tinha se casado. Aí ele começou a chamar mulheres para ele ver. E na época as mulheres dançavam. Dançavam, ele observava a dança e via se tinha interesse. Aí chegou no final a Rainha Esther. Ela dançou e seduziu o imperador. Mas ela era judia. E o imperador não aceitava os judeus. Aí ela teve um convencimento e conseguiu salvar os judeus da morte. Rainha Esther.
Está aqui. Pronto, pessoal, estou terminando. Alguém, alguma coisa a mais aí? Alguma pergunta, Marquinhos? Aí, a Esther, a Henry, lá atrás. Chupi. Não tem mais ninguém, então vou encerrar. Deixa eu ver, vem cá. Deixa eu ver, vem cá. É o plexo solar, isso mesmo. Mas, você tem alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar, vou fazer a prece de agradecimento a Deus e aos mentores da casa.